amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e diante dessa pandemia toda, seria muito fácil abrir essa entrevista dizendo o seguinte: o mar não está para peixe. Mas para quem conhece o Pescados Hermes, a realidade é bem diferente. Está para peixe e para peixe maravilhoso. Eu sou cliente dessa casa aí há cerca de 8 anos, acho que desde quando foi inaugurado, e tenho o maior orgulho disso, porque além de me fornecer produtos da mais alta qualidade, a gente também é recepcionado com carinho especial toda vez que vai lá, pelo Hermes Marcati, pela Miriam, pelos seus filhos. E é com o Hermes que eu vou conversar agora, falando do Pescados Hermes, do bairro Campestre, em Santo André. Hermes, muito obrigado pela gentileza de me conceder a honra dessa entrevista. O prazer é todo meu, a honra é minha, ter você como cliente e amigo ao mesmo tempo. Nós estamos aqui há 8 anos, tá? Hoje nós estamos com uma qualidade avançada de peixe assados, prontos. Hoje nós congelamos, então tivemos um tempo aí que a gente passava o peixe quente, então assava na hora, o cliente levava. Aí, como estava tendo um pouco de burocracia, nós colocamos ele assado, congelado, então é só você chegar em casa e aquecer. Você mesmo teve a experiência do peixe assim, não é? Semana passada eu recebi, até quero agradecer, porque foi um presente especial aí do meu amigo Hermes, da Miriam. A Miriam, que é uma chefe de cozinha de mão cheia, né? Aquilo era um abadejo, era isso? Um filé de abadejo. Um filé de abadejo dessa grossura aqui, você não imagina, com alcaparras, com umas batatas deliciosas. Olha, o peixe é congelado, mas a hora que você bota para esquentar em casa, parece que ele foi feito na hora, fresquinho. Qual é o segredo dessa delícia que a gente se maravilhou com ela aqui? A Miriam tem o tempero dela, caseiro, né? Nós temos um combinado que a gente assa, e o Ultra, ele congela de 7 a 9 minutos. Então, ele não injeta o ar úmido, ele tira a umidade da mercadoria. Quando você faz o congelamento nele, ao descongelar, você não sente aquelas gotículas de água, então ele não fica lavado. Aparentemente, parece que você está comendo ele que assou naquela hora. Então, a qualidade dele se torna muito, muito superior, entendeu? Hoje, a demanda está muito alta em relação a isso aí. E a gente avançou. Hoje nós temos uma qualidade de peixe assado que, nossa, entrou no mercado forte. É verdade, é verdade. E também de peixes frescos que você tem todo dia aí, nessa verdadeira boutique dos peixes, né? A gente vai aí ficar encantado ao ver as suas vitrines, quando você encontra aí robalo, pacu, pescada amarela, que eu já tive a oportunidade de comprar para fazer assada na churrasqueira, ficou maravilhosa. Fala dos peixes e como é que é o processo, porque você tem uma experiência, eu vou entregar a tua idade aqui, de mais de 40 anos, aí, 40 e poucos anos, como feirante, o que já é um handicap, porque você adquiriu toda essa experiência ali no dia a dia. A gente sabe que não é fácil a vida do feirante, né? Antes de montar essa boutique dos peixes. Mas como é que é o processo de ter sempre esses peixes maravilhosos que você olha na vitrina, eles estão sempre, parece que estão vivos, o olho brilhando, aquele, sabe, o frescor que aparece. Fala um pouquinho dos peixes que você oferece. Hoje a gente fez uma parceria direto com os fornecedores. Então, muitas vezes o fornecedor me liga de madrugada, tá vindo um caminhão para a tua peixaria tal, eu vim de madrugada receber. Então, hoje a minha mercadoria, geralmente ela sai, pescado, já manda, eu tenho pessoas que me trazem direto. Tem o CEAGESP que eu completo, tá? Mas a maioria do meu peixe tem tudo direto, entendeu? Então, a qualidade dele se torna superior, porque ele não fica repousando no gelo. Já pesca, gela e já traz para a gente. Então, eu tenho bastante parceria nesse aspecto. E a gente, com as geladeiras, eu já tenho sofisticado o sistema que a gente fez de congelamento, de gelar a mercadoria. Então, você consegue armazenar melhor e a qualidade dela, ela dura mais tempo, que está mais bem armazenada.
mas a gente tem recebido peixes bons, como desde uma garopa, pardo, vermelho, cioba, robalo, pescada amarela, pescada cambucu, que mais? Namorado, muitas qualidades, tá? Agora está entrando a fase da tainha, tem tainha bonita. Então, camarões eu tenho desde do sete barba, já limpo, como o cinza, de cativeiro, né? E tem o rosa selvagem. Rosa selvagem eu tenho 3, 4 tamanhos. Eu tenho camarão que dá 8 camarão, 1 quilo. Esse camarão, ele é congelado a bordo. Hoje mesmo, essa semana liberou a pesca do camarão, mas eu trabalho com esse camarão que ele é congelado a bordo, a qualidade dele é excelente. Então, ele não fica no gelo, ele já é congelado, já embalado e traz para a gente. É um camarão tipo exportação, né? E a gente tem tido mercadorias boas, tipo polvo, lula, vieira, calda de lagosta. Então, para o Dia dos Namorados, se você quer fazer uma coisa diferenciada, nossa, nós temos muitas opções. Até Vieira canadense, ela é graúda, ela enche os olhos, né? Só de você ver a qualidade dela. E Maravilha. a Mira está preparando os assados, né? Que os assados aí não tem o que falar, né, Joaquim? Não, sem contar as entradas, que são fantásticas, né? Então, ela prepara também um sashimi aí maravilhoso. Não sei se está preparando ainda, está preparando, né, essas entradinhas, aquelas bandejinhas de sashimi. Hoje eu tenho 2 sushi men, tá? Que faz o sushi todos os dias. Inclusive, no período do dia, está fazendo constante. O ceviche, que é o tradicional da casa, certo? Nós temos a casquinha de siri, que é a Miriam mesmo que faz. O tempero dela é muito bom. Hoje tem o bolinho de salmão, bolinho de robalo e pescada amarela, que não vai farinha, só a base de batata e peixe. Então, é uma coisa bem leve. E os assados, que seria o à parmegiana, o linguado, o robalo, o abadejo. Esse abadejo, nossa, sensacional, um peixe maravilhoso. Eu posso falar porque eu provei e ele é espetacular, com um vinho branco, bem delicado e vai maravilhosamente bem. Agora, você falou em namorar do peixe e no Dia dos Namorados. Dia 12 agora é o Dia dos Namorados, eu tenho certeza absoluta. Eu mesmo já vou, depois que desligar aqui, fazer uma encomenda aí, porque nada melhor para um jantar do Dia dos Namorados que você encomendar esse peixe especial, ter um vinhozinho branco do lado e fazer a sua mesa, já que a gente não pode ir para restaurante, já que a gente não pode sair, proporcionar essa surpresa, às vezes, né, para sua namorada, para o seu namorado, convidar para jantar em casa, e ter um prato desse preparado pela Miriam, aí casamento garantido para o resto da vida, né? A Miriam, nessa parte, ela domina bem. Na cozinha, quando ela faz com carinho. A mercadoria que ela faz, o peixe que ela faz fica excepcional, fica muito bom. Então, a gente só tem que elogiar ela também, porque ela tem carinho pelo que ela faz. E quais vão ser os pratos aí para o Dia dos Namorados que ela vai preparar, que o pessoal já pode começar a encomendar para não deixar para em cima da hora, né? Tem farofa de camarão, tem pescada parmegiana, tem linguado, né, assado, tem o abadejo, robalo, São Peter, e o salmão, né? O salmão não pode faltar para nada. O salmão aquele salmão bem alto, então ele é macio, ele é tenro, tá? E saboroso, ele não tem aquele gosto forte, ele é bem suave. E esses peixes é o que conta para a gente, sempre tem um deles, né? Pelo que eu entendo, a pandemia não mexeu muito, apesar de, lógico, tira o cliente da loja, o cliente vai menos, pede por telefone, que nem o meu caso, pediu delivery, foi muito bem atendido também, isso é interessante. Mas como é que foi o impacto desse isolamento para vocês aí? A gente está se prevenindo bem na loja, o pessoal... hoje a demanda na loja não é menor, então nós estamos tendo muito delivery, muita entrega, tá? Mas a turma liga, o pessoal está ligando, a gente faz a separação e manda entregar. E tem muitos que fazem assim, ele pede para separar, já vem com o carro, desce, pega o peixe, retira e vai embora. Então, isso é bacana também, ele dá uma olhada geral
na segunda opção que ele tiver, ele já viu alguma coisa, está pensando no dia de amanhã, né? Então, é até bacana você vir na loja, porque você tem muitas opções. E a pessoa tem feito dessa maneira. A gente tem entregue no estacionamento, tem pessoas que não querem descer do carro, mas tem o que desce, ele olha, já retira o que já está separado. Então, principalmente quem quer que limpar camarão, quer que faz um manuseio melhor no peixe, ou corta-ceviche, alguma coisa, geralmente é bom ligar, porque você já deixa pronto. Quando a pessoa chega, ela não precisa ficar esperando na loja. Ela já chega, retira, vai embora e tranquilo, entendeu? E o pessoal liga para que número? É o 2988-5031. 2988-5031. Vamos ver. Ele vai mostrar E aqui o telefone da loja, que é o 98292-0284. Esse é o direto com a menina na recepção, e aí ela já faz o pedido, entendeu? Legal. Você falou até que o pessoal, algumas pessoas não querem descer do carro, vocês vão lá e entregam, algumas pessoas querem ver o produto, e eu tenho certeza, pelo que eu conheço do trabalho de vocês e pelo que eu vi, na hora que a gente estava começando a filmar, vocês adotaram todas as medidas sanitárias possíveis e imagináveis para que o cliente tenha a máxima segurança quando ele entra aí, né? Sim, a gente tem que se prevenir. Eu tenho álcool gel na entrada, todo mundo de máscara. Eu estou sem máscara porque eu estou no escritório, mas eu tenho, inclusive, dentro do balcão, uma caixa com cloro e sabão. Então, os meninos, a hora que vai entregar o pacote, o que vai lá para fora, tal, geralmente ela passa o álcool, e ele entra no balcão e já lava a mão no cloro e com sabão. Então, é o que a gente vai fazer, né? Se prevenir no melhor possível, da melhor maneira possível, né? Os clientes têm o álcool gel, o menino que faz a entrega, quando chega, ela borrifa o álcool com ele, antes dele entrar na loja. Então, é o mínimo que a gente pode ir fazendo, né? Tá ótimo. Hermes, muito obrigado pela entrevista. Parabéns aí pelo teu trabalho. E tendo novidades aí, é só falar. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar que você acha importante divulgar? Não, só para o pessoal vir conhecer. A princípio, né, quem não conhece, era bom conhecer a loja, ter uma noção do que pede, e aí daí por diante é com nós, é só ligar que a gente manda, já fraciona, eu quero, vamos supor, 1 quilo de salmão dividido em 3, um em cada embalagem. Nós fazemos dessa maneira, já separa, para a pessoa não ter manuseio em casa, então já vai a vácuo, tudo esterilizado, tudo bonitinho, entendeu? Legal. Então, para quem quiser conhecer, Rua das Figueiras, eu sei que é quase na esquina da Rua Marina, mas qual é o número? A Rua das Figueiras 2231, tá? Campestre, esquina com a Marina. É facinho chegar aqui. Quem vem de Santo André, São Caetano, passa para Maia, logo em seguida tem a Marina, já fica próximo. Já vê essa casa lindíssima, que é uma verdadeira boutique do peixe. Obrigado, Hermes. Sucesso aí, um abraço. Obrigado, Joaquim. Um abraço, foi um prazer conversar contigo. Um abraço. Prazer foi meu. Um abraço. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e o bloco Saúde do Homem de hoje tem notícia quentíssima que começou a ser discutida aí na Alemanha na semana que passou. E eu vou conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado a respeito disso. Primeiro, professor, muito obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez. Estamos aqui para isso. Um prazer. Ótimo. Professor, o senhor estava comentando comigo antes da gente começar a gravação aqui que alguns estudos na Alemanha têm relacionado a COVID com a baixa testosterona, com a andropausa, com as doenças que atingem normalmente os homens de mais idade. Isso é um estudo muito novo e que merece ser olhado com bastante atenção, não? Sem dúvida. Na verdade, isso aí é assim,
é um pouco de observação mesmo, né? Como a doença está mais relacionada a homens, a gravidade em homens é maior, numa faixa etária acima de 60 anos, é exatamente a faixa etária em que acontece o câncer de próstata, né? Então, assim, de homens, onde existe também o declínio da testosterona, começa a haver a diminuição do hormônio masculino. Então, eu acho que esses pesquisadores começaram a observar isso. E aí, o que mais chocou, né, no resultado desse estudo é que os homens com baixa de testosterona tiveram 2 vezes maior risco de morte quando estão com a infecção pelo Covid-19. Na verdade, eles ainda não sabem o mecanismo exato, né? Mas a gente sabe que a testosterona tem, além de uma ação na masculinidade, na parte sexual, no desejo sexual, tem também no trofismo ósseo, no trofismo muscular, na parte mental e também no sistema imune. Então, ajuda, né, a presença da testosterona ajuda você a ter um sistema imune mais saudável, né? E isso acaba tendo uma repercussão grande, não só para homens normais, onde vai havendo declínio de testosterona, mas principalmente para aqueles com câncer da próstata, já num estágio um pouco mais avançado, onde a gente utiliza uma terapia de hormônios e a gente induz no paciente como se fosse uma andropausa. A gente castra, faz uma castração química, né, dando remédio para esses pacientes, baixando a testosterona deles. Então, quer dizer, o indivíduo com câncer, onde você faz a castração por questão de combate da célula do câncer, e você acaba, eventualmente, induzindo um risco maior dele ter essa infecção aí pelo Covid-19 e, eventualmente, até falecer da doença. Então, isso chamou bastante atenção da comunidade urológica, né? Os especialistas em câncer de próstata já estão se manifestando, que estão começando a investigar, né? Tem um investigador de Nova York, né? O Dr. Tewari, que estuda muito o câncer de próstata, já está montando linhas de pesquisa para tentar esclarecer mais o que eventualmente está acontecendo. É curioso que ele também foi afetado pela doença, também foi internado, um caso muito parecido com o meu. Não foi grave também, se recuperou e agora ele está querendo investigar mais sobre isso. Então, eu acho que talvez no futuro, a gente tenha um pouco mais de novidade a respeito dessa associação aí da testosterona com a infecção pelo Covid, pela gravidade da infecção pelo Covid-19. Correto. E observando a tua fala aí, eu fiquei ligando, são vários fatores, né, que juntam. A gente já sabia, falava da obesidade, pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, com câncer, essas podem ser mais afetadas pela Covid-19. Agora, a obesidade está diretamente ligada à andropausa também, né, com a produção menor, né? Exatamente. Na verdade, assim, a gente não sabe se são fatores que estão... Todos esses fatores estão associados, mas provavelmente, né, é um fator só que está causando. Pode ser que seja a redução da testosterona, né, que causa tudo isso. Causa hipertensão, que é um fator de risco, causa diabetes, que é outro, resistência à insulina, que é outro fator de risco, causa a síndrome metabólica, que a gente chama, né, o indivíduo mais obeso, aquela obesidade abdominal. Então, tudo isso está associado ao que a gente chamava antigamente de andropausa e hoje a gente chama de deficiência androgênica do envelhecimento masculino, DAEM. A sigla é DAEM que a gente usa, né, que os médicos utilizam, né? Então, é interessante essa associação, né, e pode eventualmente ser uma coincidência, mas eu acredito que não. Eu acho que deve ser um fator só realmente que piora. Obviamente que você tem infecção em mulheres e tem outros fatores que devem estar relacionados também à infecção em mulheres, mesmo porque nas mulheres também está associada a obesidade, também está associada a uma idade mais avançada. Então, tem outros fatores aí, além de só hormônio masculino, né? Então, mas é interessante, né? A gente está vivendo isso agora, a investigação disso, e provavelmente mais para frente a gente vai ter mais dados. No momento que a gente tem uma sociedade com um grau de obesidade bastante elevado, né?
A gente vê nos Estados Unidos mais de 50% dos homens nessa faixa etária. Aqui no Brasil, eu estava lendo até um artigo que o senhor publicou esses dias aí, dizendo que a Sociedade Brasileira de Urologia, em parceria com o Laboratório Bayer, né, chegou à conclusão de que cerca de 83% dos homens entre 50 e 70 anos não relacionam a obesidade à andropausa, né? E, quer dizer, falta essa informação para eles, falta procurar um médico, se aconselhar. Agora, eu perguntaria também, diante dessa constatação, existe já algo que possa ser feito, que venha sendo feito, como ministrar medicamentos, tratamentos, que possam minimizar os efeitos disso tudo? Assim, se você já tem um paciente debilitado, né, com hipertensão, com diabetes, você já sabe que é uma doença com risco maior. O que hoje já se começou a fazer, ou em protocolo clínico, ou alguns hospitais já têm os tratamentos delineados, a iniciar tratamento mais precoce antes da intubação, né? Já começar com um antiviral, ou com cloroquina, ou com outras medicações que estão sendo utilizadas para tentar minimizar o risco do paciente ser intubado ou ir para a UTI ou eventualmente falecer. Então, assim, a gente está vivenciando isso agora, né? Os tratamentos mais precoces na tentativa de reduzir a gravidade da doença, né? Estão começando a aparecer alguns estudos aí mostrando que talvez valha a pena a gente começar, né? Aquela briga, né? A eterna discussão sobre a cloroquina, né? Quando veio aquele estudo grande do New England, depois veio uma carta de vários pesquisadores do mundo dizendo que não era aquilo, que na experiência deles funcionava. E aí veio um grande estudo americano que mostrou exatamente, assim, não o contrário, mas que aquele estudo do New England usava para pacientes graves e não era ali que funcionava, era no uso mais precoce, a cloroquina. Então você veja que a ciência não é assim, um estudo resolve o problema. Precisa ter vários autores tendo resultados semelhantes para comprovar que determinada técnica ou tratamento funciona. Então isso voltou, né, à discussão, a eterna discussão da cloroquina, né? Quem tomou e tem uma evidência contra, todo mundo fala, tá vendo? Você tomou sem necessidade. Aí aparece outro trabalho, aí você fala, tá vendo? Eu tomei e tem evidência científica. Então ainda estamos discutindo isso, mas esse estudo americano foi de bastante impacto, porque foi um estudo controlado, com grupo controle, um grupo tomou, outro não tomou, e ele mostrou redução de gravidade significativa nos pacientes que fizeram tratamento precoce. Então, assim, estão emergindo algumas opções de tratamento numa fase mais precoce da doença, para evitar quadros respiratórios e morte, né? Então, a gente já está passando por isso já. Tá certo. Professor, por hoje a gente fica por aqui. Não sei, tem mais alguma informação que a gente pode acrescentar aí nesse comentário? Acho que essas duas notícias aí de última mão, acho que foram bem interessantes e tem tudo a ver com a saúde do homem, né? É interessante divulgar isso. Tá ótimo. Obrigado pela entrevista e até a próxima semana. Um prazer. Até mais. Um grande abraço. Professor Dr. Marcos Machado, da Uroproctor de São Caetano do Sul, falou com você. Hoje, mais do que nunca, estar em casa, na segurança de um lar, é com certeza o melhor negócio. É assim que a construtora Patriani trabalha todos os dias, para você se sentir protegido e confortável dentro de casa. Para seu investimento ser seguro e rentável, mesmo num período com tantas incertezas. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa da segurança de um lar. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa proteger sua família e seu bolso. A Patriani entende que ter o seu lugar é essencial. Essa é a recomendação de todos. Pergunte aos mais vividos.
Investir em imóvel é sempre mais seguro. Ações e aplicações sobem e descem, mas um imóvel sempre protege o seu patrimônio. Invista sem riscos. Invista em um imóvel da Patriani. Seguros e modernos. Hoje ou daqui a 20 anos. Camisetas, calções, meias, tênis, enfim, tudo o que você imaginar para a prática esportiva você encontra em um único endereço: aesportiva.com.br, o seu site de materiais esportivos. A Esportiva, desde 1962, oferece o que há de melhor a seus clientes. Portanto, se precisar de material esportivo, não esqueça, o site é aesportiva.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje a gente tem um assunto dos mais importantes para toda a sociedade, que é a situação do Poder Judiciário no estado de São Paulo durante e depois da pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com um velho amigo, mas não é porque ele é meu amigo, não, é porque eu vi um trabalho que ele fez de apresentação de uma palestra abordando esse tema e falei, nós precisamos conversar sobre isso. Que é o Dr. Márcio Roberson Araújo, mestre em Direito. O currículo dele é gigantesco, se eu ficar lendo aqui, nós vamos ficar até depois de amanhã para falar das qualificações dele, mas é professor universitário, lecionou no curso de Direito da Universidade do Grande ABC, a UniABC, de 1999 até 2011, por 12 anos. Várias matérias, como Direito Penal, Direito Processual e Prática Forense Penal. O mestrado dele de Direito é pela Universidade Metropolitana de Santos, em 2002. É advogado criminalista, sócio do escritório Araújo e Petarnella Advogados, localizado em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Ex-membro relator do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, Tribunal de Ética e Disciplina 7 da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Paulo, seção São Paulo, presidente da Comissão de Ensino Jurídico da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de São Caetano do Sul, entre outros, e hoje é conselheiro nomeado pela 40ª subseção de São Caetano do Sul. Dr. Márcio Roberson, muito obrigado por me conceder essa entrevista. Boa noite, Joaquim Alessi. Para mim é uma satisfação você ter nos dado esta oportunidade e espero estar contribuindo com as informações que nós estaremos desenvolvendo aí no decorrer desse bate-papo. Legal. Eu vi a sua apresentação e o título dela que me chamou a atenção. Os desafios do Poder Judiciário durante e depois da Covid-19. E não são poucos, não, né? Quais são esses desafios? Se a gente puder, de uma forma resumida, já começar explicando para os nossos amigos e nossas amigas telespectadores. Olha, Joaquim, como é da ciência de todos aqueles que militam no Judiciário Paulista, desde o dia 16 de março, né? Ou seja, no início de todos aqueles cuidados em relação à pandemia, nós tivemos uma mudança de paradigma muito grande em relação ao funcionamento do Poder Judiciário, né? Nós estamos falando do maior Poder Judiciário do país, que é justamente aqui do estado de São Paulo, e a gente até brinca, né, que nesse momento de pandemia nós teremos o AC e o DC, o antes do corona e depois do corona. E os desafios são muitos. Por exemplo, a necessidade que todos nós
nos deparamos de verificar que, diante do fechamento dos fóruns, ou seja, sem o atendimento físico, como é que ficaria a prestação jurisdicional ao cidadão? E em menos de 10, 15 dias, né, todos os funcionários do TJ São Paulo já estavam trabalhando em suas respectivas residências, em teletrabalho, em regime de teletrabalho, e não permitindo que o caos viesse ao Poder Judiciário. Então, eu posso garantir a você que milhares de sentenças, milhares de despachos, milhares de apelações foram julgadas desde o dia 16 de março até o presente momento. Isso graças, diga-se de passagem, aos recursos tecnológicos, aos chamados julgamentos virtuais. E isso é muito importante. E eu entendo particularmente que essa questão da Covid, ela veio antecipar aquilo que talvez demoraria de 5 a 10 anos para enfrentarmos. Então, nós, advogados, hoje, estamos tendo que praticamente ser técnicos em informática para permitir que nós alcancemos e busquemos o direito daqueles cidadãos que nos procuram. Então, nós temos que ter uma boa internet, nós temos que ter um computador capaz de manter este link, né, e essa virtualidade, digamos assim. Todos os nossos requerimentos hoje, eu posso garantir para você que talvez 75%, 80% dos processos judiciais no estado de São Paulo já são digitais. Isso facilita muito, porque qualquer petição, qualquer vista no processo, nós temos condição de verificar ele em tempo real e virtualmente. Agora, nós não podemos nos esquecer que em torno de 25%, 20% ainda são aqueles processos físicos, ou seja, são todos os processos ainda em papéis. E esses, em papéis, logicamente, deu uma conturbada no atendimento, porque, obrigatoriamente, para você ver este processo, você teria que se dirigir a um fórum. E o fórum, desde o dia 16 de março, fórum fisicamente em todas as comarcas do estado de São Paulo, estão fechados. Bom, mas pelo que eu consegui entender, até é uma informação nova e interessante. Outro dia eu vi até um juiz de direito, não vou citar o nome dele, por uma questão que eu não perguntei para ele se podia citar ou não, dizendo, não, está tudo parado no fórum, a justiça está parada, não está nada andando. Pelo que eu entendi da sua colocação, muito pelo contrário. Se a gente puder até falar que a pandemia trouxe algo de bom, foi ajudar a agilizar esse processo tecnológico, tornar mais rápido, e alguns processos que talvez demorassem mais tempo, hoje estão correndo mais rápido, é isso? Eu acredito que sim. Logicamente, nós não podemos generalizar. Mas aquilo que nós esperávamos que poderia ser um caos, não foi. Sim. Então, eu tenho alguns números aqui, Joaquim, se você me permite. Claro, claro. É um balanço que o TJ de São Paulo fez entre o dia 16 de março e até o último dia do mês de maio. Veja o grau de grandeza que nós temos. Em termos de primeiro grau, despachos, nós tivemos 1.806.000 despachos, em primeiro grau. Decisões interlocutórias, 2.803.000 decisões. E sentenças, em primeira instância, nós tivemos 652.000 sentenças. Isso em termos de primeiro grau. Agora vamos falar em segundo grau, ou seja, em grau de recurso. Nós tivemos 190.000 despachos, nós tivemos decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões proferidas unicamente por um desembargador. 18.560 decisões monocráticas e acórdãos. O que são os acórdãos? São as sentenças em segunda instância. Nós tivemos 175.000 acórdãos proferidos nesse período. Ou seja,
nós nos deparamos hoje com um novo paradigma, que é o paradigma da virtualidade. Dentro desse escopo, nós já estamos tendo, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, audiências virtuais, onde o juiz, no seu gabinete ou na sua casa, as duas partes, cada qual no seu escritório ou na sua casa, e desenvolvendo tudo aquilo que, num determinado momento, talvez, até pouco tempo atrás, tinha uma certa resistência, seja do judiciário, seja dos advogados, seja das próprias partes. E hoje, com a pandemia, nós tivemos que, talvez, quebrar um pouco essa resistência e estamos aí nos deparando com essa situação que, bem ou mal, está servindo muito bem para demonstrar que o Poder Judiciário paulista, principalmente, em nenhum momento deixou de fazer aquilo que se busca um cidadão, que é a prestação jurisdicional. Que maravilha! Quando o pessoal sempre reclama, diz que a justiça é lenta, demora para... E, obviamente, muitos processos exigem um prazo maior. É uma notícia muito boa. E acredito até, não sei se é esse o teu entendimento, que esse processo seja irreversível. Daqui para frente, esse tipo de procedimento vai perdurar e com certeza, com ganho para toda a sociedade, não? Não tenha dúvida. É algo que talvez foi colocado na ordem do dia até a fórceps, até porque o momento e a moldura fática atual nos obrigou a isso, mas eu não tenho dúvida que será irreversível. E aí, Joaquim, se você me permite abrir um parênteses aqui, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Nós temos advogados que têm certa dificuldade. E esse advogado que está lá na ponta, atendendo aquele cliente, aquele cidadão que está buscando a prestação jurisdicional. Então, veja, eu creio que essa mudança, e pós-pandemia, nós teremos que ter de uma forma de muita parcimônia. Nós não poderemos nunca, e aqui eu digo para você que talvez nada será motivo de substituição do contato pessoal, juiz, advogado, membro do Ministério Público, defensor público com o magistrado. Isso não pode ser, jamais poderá ser tirado esse direito. Mas também nós não podemos ser radicais e não utilizarmos de ferramentas tecnológicas que até então nós tínhamos certa dificuldade, certa resistência, e estamos vendo que não voltará, não. Volto a dizer, no âmbito do judiciário, nós temos antes do coronavírus e depois do coronavírus. E dentro disso caberá às partes buscar fazer este link para que seja menos traumático possível. Eu estava vendo esse material da tua palestra, aliás, muito bem esquematizado aqui. Você começa falando de um projeto de lei, que é o 1179/20, um projeto que foi apresentado ao Poder Legislativo, ou no Poder Legislativo, para dispor sobre o regime jurídico emergencial durante esse período. E, no final, está aqui, devolvido ao Senado. Ele não chegou a ser votado ainda? Não, já foi votado. Já foi votado? Já foi votado no Congresso, ou melhor, na Câmara, e como houve algumas emendas, teve que votar para a casa que deu origem. Então, vamos lá. Esse projeto 1179, Joaquim, ele veio de um anteprojeto no qual alguns atores do judiciário, alguns atores também do campo acadêmico, logo que surgiu a questão da pandemia, verificaram a necessidade de se estabelecer uma legislação para que não houvesse, na verdade, digamos, um esgarçamento do tecido social e, principalmente, toda essa briga que pudesse vir a surgir desembocasse no Poder Judiciário. Então, esse anteprojeto foi capitaneado por Sua Excelência, o ministro Toffoli, do STF, mais alguns ministros do STJ e alguns acadêmicos.
e saiu o anteprojeto, que foi levado ao Senado Federal, capitaneado pelo senador Anastasia, de Minas Gerais, que imediatamente nomeou a senadora Simone Tebet como relatora desse projeto, e foi votado no Senado, foi levado à Câmara dos Deputados com algumas mudanças, por isso que ele voltou agora para o Senado. Acredito que já existe um acordo entre as duas casas, vão ser votadas as emendas e as alterações ocorridas na Câmara, e depois vai ser enviada ao Poder Executivo para a sanção. Mas é uma legislação de suma importância para que dê um mínimo de segurança jurídica a várias leis que nós temos hoje no Brasil. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil Brasileiro, Código de Trânsito Brasileiro, para que não permitamos que lá na frente, pós-pandemia, tudo aquilo que poderia ser resolvido de forma amistosa, de forma amigável, não comece novamente a encher, digamos assim, o Poder Judiciário com demandas desnecessárias. Porque ele trata, estou vendo aqui, de assuntos importantíssimos, como a não concessão de liminares no processo de despejo, prescrição e decadência, que isso é importantíssimo, prazo dilatado de inventários, partilha, ou seja, é uma série de assuntos que interessam diretamente ao dia a dia do cidadão e que precisam ter uma definição, porque hoje a gente vive um estado de exceção, praticamente, do ponto de vista jurídico, né? Sem dúvida. Então, você imagina para aquele cidadão que estava prestes a ter o seu prazo de prescrição decretado e teria que entrar com uma ação, ele, naquele momento, já não pôde mais. Por isso que veio esse projeto de lei justamente para, entre aspas, congelar determinadas condições de procedimentos judiciais e dizendo, olha, vamos fazer um hiato, vamos congelar determinados prazos para que as partes não sejam prejudicadas. Até porque você imagina de você ter que ir em busca de alguma documentação e alguma repartição pública em algum escritório e todo mundo fechado. E isso você não pode. Outra coisa também importante, se você verificar nesse projeto de lei, ele amplia um pouco o poder do síndico. O síndico nos condomínios hoje, ele exerce um papel fundamental de segurança, principalmente segurança à saúde. Então, esta lei, ela ampliou um pouco o leque de legitimidade para que o síndico tenha poder para não permitir determinadas situações em época de pandemia. Muda, inclusive, o prazo de devolução de mercadoria comprada por delivery, né? A gente está usando muito delivery, porque não pode sair de casa. Agora vem aí, a gente já teve o Dia das Mães, vem o Dia dos Namorados, agora 12 de junho, muita gente vai querer comprar presente, vai ter que comprar por delivery, e você tinha um prazo mais restrito. Esse projeto amplia um pouco esse prazo para que as pessoas tenham maior condição de avaliar sua compra, poder devolver ou não. Sim, sim. Se não me engano, é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Ele, em regra geral, ele dá o direito a todo aquele que fizer uma compra não presencial, ou seja, compras virtuais, ele tem o poder de devolver esta mercadoria ou desistir da compra num período de 7 dias. O problema é que, nesse momento de pandemia, onde todos estão trabalhando em regime de delivery, em regime de compras virtuais, se você permitir isso, você pode, lá na frente, estar acabando por trazer um transtorno muito grande, principalmente ao comerciante e à indústria. Quero dizer, principalmente em relação às compras de produtos perecíveis. Então, você imagina, se você não tem essa salvaguarda desta lei, que logo, logo será sancionada, você poderia, de forma indireta ou diretamente, prejudicar o comerciante ou a indústria. Por isso que, nesse aspecto, ele dá essa suspensão e não permite essas trocas dentro desse período. Verdade. E hoje eu estava lendo o jornal, eu tinha
dado uma olhada nessa tua apresentação ainda ontem, né? E me surpreendeu uma matéria que dizia o seguinte, que neste começo de ano nós tivemos o maior número de medidas provisórias editadas pelo governo federal em toda a história. Mas também não é de se espantar isso, né? Você trata disso na tua palestra e fala das medidas provisórias editadas em função do coronavírus. Essas medidas, elas eram necessárias, elas são eficazes? Como é que você avalia? Não tenha dúvida, Joaquim. Eram necessárias e outras futuramente também serão necessárias. Por quê? Porque você tem que... o que você busca, na verdade, e todas as instituições buscam, é uma coisa chamada segurança jurídica. Isso é a busca e nós vemos e ouvimos muitos reclamarem desta questão, que no Brasil nós não temos segurança jurídica. Então, veja bem, uma medida provisória fundamental foi aquela que tratou das relações trabalhistas, permitindo e abrindo espaço para uma relação mais direta entre empregado e empregador. Então, vamos verificar lá. A medida provisória permitiu que, se fosse necessário, o empregador conceder as férias ao empregado, não havendo mais a necessidade de comunicá-lo um mês antes, e apenas 2 dias antes dele entrar de férias. Por que isso? Porque nós estamos passando por um período, muitas vezes a empresa não tinha como empregar aquele cidadão de forma virtual e nós teríamos que ter uma saída para garantir esse emprego. Uma delas foi justamente, olha, vamos fazer o seguinte, vamos permitir que as empresas concedam essas férias aos seus funcionários, permitindo com que eles mantenham esta relação empregatícia ainda ativa. Temos também aquela medida provisória que suspendeu o aumento dos medicamentos, que anualmente temos um aumento no mês de abril, também veio suspendendo. Embora este mês de junho foi autorizado pelo governo federal a possibilidade de um aumento, salvo engano, de 5%, se eu não me engano, de aumento, mas já existe um projeto de lei aprovado no Senado que para suspender isso por um período, salvo engano, de 1 ou 2 anos. Então, veja, logicamente, não podemos esquecer que todas as medidas provisórias são submetidas ao Congresso Nacional. Mas o Poder Executivo aí, principalmente capitaneado pelo Ministério da Economia, teve a necessidade de emitir essas medidas provisórias justamente para dar essa segurança jurídica na relação entre empresa, empregado, consumidor, fornecedor e assim por diante. Legal. Bom, aqui na última parte da tua palestra, da tua apresentação, você abordava temas que você já colocou até no começo da nossa entrevista, que é o funcionamento do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de São Paulo, o trabalho em regime de plantão. Estava até lendo aqui de novo, e eu lembro que você falou de números, não sei se esse número você chegou a citar no começo, mas só de março para cá deram entrada 580.294 processos até o final de abril, né? Vou pegar até maio, então é uma quantidade monstruosa, inimaginável. Então dá para a gente concluir que, pelo menos, o Poder Judiciário no Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça, ele teve um papel fundamental para garantir o direito das pessoas, né? Não tenho dúvida. E eu digo para você, Joaquim, que o Poder Judiciário, independentemente de qual Estado estamos falando, ele é o poder primordial para aquele cidadão que tem algum direito não respeitado, bater as portas desse poder e buscar a chamada prestação jurisdicional. E no Estado de São Paulo, aquilo que se acreditava que não poderia acontecer, ou teríamos muitas dificuldades, não aconteceu, não. E veja o grau de importância disso. Só no Estado de São Paulo, nós estamos falando de 40 mil servidores do Poder Judiciário, todos trabalhando em teletrabalho, em regime de teletrabalho. Isso, um sucesso, é um case de sucesso disso. Talvez nós ainda não
tenhamos percebido a grandeza disso ainda. Talvez pós-pandemia nós verificaremos isso de forma mais apurada, mas isso só ocorreu porque houve unidade de propósito entre a magistratura paulista, os membros do Ministério Público, a advocacia paulista e a defensoria pública. Tenho certeza disso. Todos uníssonos e buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Maravilha. E é bom saber que você está aí na turma dos advogados que tem essa conexão com o mundo moderno, com a tecnologia, porque o escritório de advogados que não tiver toda essa instalação hoje para oferecer para o seu cliente, ele tem sérios problemas para atuar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Além de toda a necessidade de nós, advogados, estarmos sempre nos aprimorando, nos atualizando em termos doutrinários, em termos jurisprudenciais, o advogado hoje ele tem que ter todo esse substrato tecnológico para desenvolver a sua atividade. E isso aqui, no estado de São Paulo, ele se dá início, basicamente, no TJ a partir de 2014 e 2015, quando, a partir daquele ano, você tem a obrigatoriedade de todas as ações, a partir daquele momento, serem digitais, serem dos processos digitais. Eu posso garantir para você que vários advogados deixaram de advogar por não terem esta facilidade ou esta condição de ter equipamentos necessários e nem o conhecimento tecnológico da parte do hardware, do software, para que pudesse desenvolver as suas atividades. Infelizmente, nós temos os excluídos tecnológicos. Então, a mesma dificuldade que nós temos hoje em termos educacionais, onde nós assistimos diariamente a dificuldade que os alunos estão tendo de buscar as suas aulas virtuais, seja da área privada, seja da área pública, os advogados também, com certeza, estão tendo essa dificuldade. E isso, particularmente a mim, me preocupa muito, porque um advogado nada mais é do que um representante daquele cidadão que está buscando a justiça. E se ele não tem os meios necessários, não tem essas condições que hoje, atualmente, são necessárias, com certeza alguém terá a sua busca de justiça, a busca da sua prestação jurisdicional dificultada. Correto. Doutor Márcio, eu ficaria aqui mais um tempão, porque o papo está agradável, tem muita coisa para falar, mas o tempo de televisão é curto. Tem mais algum aspecto que o senhor gostaria de colocar? Não, Joaquim, eu acho que você, de forma brilhante, soube buscar todos os pontos necessários para uma apresentação com essas características, e eu fico à sua disposição no futuro para que possamos, de forma, talvez já com essa pandemia aí já terminada, digamos assim, batermos um outro papo e falarmos realmente do resultado final de todas essas dificuldades ou facilidades encontradas nesse período. Está ótimo. Está marcado. Assim que tiver notícia nova, importante, é só avisar que o espaço aqui está garantido. Doutor Márcio, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Muito obrigado a você, Joaquim. Um grande abraço e boa noite. Boa noite. Doutor Márcio Robertson Araújo, advogado, mestre em Direito, conversou com você. Hoje, mais do que nunca, estar em casa, na segurança de um lar, é com certeza o melhor negócio. É assim que a construtora Patriani trabalha todos os dias, para você se sentir protegido e confortável dentro de casa. Para seu investimento ser seguro e rentável, mesmo num período com tantas incertezas.
A Patriani entende que mais do que nunca você precisa da segurança de um lar. A Patriani entende que mais do que nunca você precisa proteger sua família e seu bolso. A Patriani entende que ter o seu lugar é essencial. Essa é a recomendação de todos. Pergunte aos mais vividos. Investir em imóvel é sempre mais seguro. Ações e aplicações sobem e descem, mas um imóvel sempre protege o seu patrimônio. Invista sem riscos. Invista em um imóvel da Patriani. Seguros e modernos. Hoje ou daqui a 20 anos. Camisetas, calções, meias, tênis, enfim, tudo o que você imaginar para a prática esportiva você encontra em um único endereço: aesportiva.com.br, o seu site de materiais esportivos. A Esportiva, desde 1962, oferece o que há de melhor a seus clientes. Portanto, se precisar de material esportivo, não esqueça, o site é aesportiva.com.br. Bom dia, pessoal. Vamos mostrar para vocês algumas coisas que nós temos aqui no Pescados Hermes. Salmão. Maravilha de salmão, hein? Olha aqui a atum que nós temos hoje. Você que gosta de fazer um sashimi, nós temos cação, filé de linguado. Você que quer fazer um grelhado com alcaparras, lascas de amêndoa, cambucu, dourado, abadejo, pescada amarela. Olha que pescada branca, pessoal. Olha que maravilha de pescada branca. Temos ela empanada, São Peter, sashimi. Olha que maravilha de sashimi. E temos aqui também um lombo de atum, que é para você fazer os toletes, para você fazer ele selado no gengibre. Qualquer coisa que você precisar aqui, vem aqui no Pescados Hermes.